Nós estamos aqui mais uma vez na sede do SESLI, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. O SESLI nasceu inicialmente com o intuito de preservação de obras antigas e hoje nós estamos expandindo muito mais as nossas atividades. Temos aqui todas as quartas-feiras, nós temos reuniões onde a gente faz trabalho sobre análise de discurso, trabalho e argumentação, porque uma das maiores carências do nosso povo é saber argumentar. Quando a pessoa não tem mais argumento, ele passa para as ofensas pessoais. E um dos nossos lemas está aqui. O homem medíocre fala de pessoas, o homem comum fala de fatos, e o homem superior, ele fala sobre ideias. O nosso intuito no SESLI é discutir ideias. Tá? Quero agradecer também muito essa parceria que o Céu Azul News está fazendo com o SESLI. Tem sido uma coisa assim estupenda, tem sido fenomenal. Muitos comentários nas ruas, as pessoas têm agradado o trabalho. Então o SESLI está aqui situado na rua Allan Kardec, no Alto da Ventania, número 70. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui reunidos. Tá? E gostaria de apresentar que hoje estamos recebendo aqui o nosso convidado de hoje, o nosso amigo Marcos Paixão. Tá? Está aqui como pré-candidato para conversar conosco, dar uma entrevista, bater um papo gostoso. Marcos, pode falar. Boa noite, professor Jorge. Boa noite, Paulo Henrique, da Céu Azul News Produções. Boa noite você que está acompanhando. Espero que o nosso bate-papo seja bem agradável e a gente possa esclarecer muitas dúvidas, de você que está acompanhando aí e que tem pela frente, no próximo 15 de novembro, a eleição municipal em todo o país. Então vamos lá, Marcos, ao nosso bate-papo, Hoje que você que está na sala de visitas. Então vamos lá. Uma das preocupações que eu tenho muito, Marcos, é o seguinte: começa-se a época das eleições, geralmente os candidatos começam a falar sobre família, a importância da família. Eu, particularmente, e a gente trabalha muito aqui no SESLI, com a questão de dar um outro sentido ao discurso. A gente procurar ver o que há por trás do discurso. E eu encaro o seguinte: se eu começo a lançar a minha candidatura e falo, eu me amo acima de tudo, as pessoas vão pensar o seguinte: esse cara é um egoísta. E quando você começa a falar assim, eu amo minha família acima de tudo, olha bem que situação delicada. É daí que vem o nepotismo. Não é verdade? Como é que você encara essa situação? Professor Jorge, primeiramente, família é tudo, gente? E todos os planejamentos de governo são diretamente relacionados ao bem-estar da família. Família é tudo. E todo governante, todo gestor que se espelha na família, ele vai governar para a família. Eu encaro dessa maneira, O gestor, a partir do momento que ele assumiu esse posto de gestor, ele tem que ser um pai. Ele tem que ter a obrigação de gerar pela família. No nosso caso, no meu caso, almejando o posto de gestor, a gente tem que pensar na família leopoldinense. É assim essa visão que eu tenho. Leopoldina, uma grande família. Essa é a nossa visão. Muito bem. Pois eu queria só um pouquinho mais a fundo, Quando eu digo assim, ele começa a fala sobre a família, mas falar sobre a família dele, E essa questão de família é muito delicada, é onde a gente tem de repensar o discurso outra vez, porque eu gostaria de citar 2 casos na história que eu acho assim uma linda demonstração de amor. Jardim Suspenso da Babilônia, que Nabucodonosor mandou construir para a esposa dele, que era uma princesa da Média, terra montanhosa, e a Babilônia era toda plana. Então ele mandou, olha a quantidade de impostos que foram recolhidos. E mais tarde, em Portugal também, teve um episódio de Inês de Castro, onde o Dom Pedro I, não o nosso, o de lá, ficou apaixonado por ela, depois a nobreza matou. Quando ele assumiu o trono, ele mandou desenterrar e fez com que todo mundo beijasse as mãos dela. E nós tivemos a mais recente declaração de amor aqui no Brasil, quando um dos nossos políticos presenteou a esposa com joias com valor de mais de R$1 milhão, De mais de R$1 milhão. Então é disso que eu estou falando. A família. Agora, qual família? Porque um político fala, eu amo a família, mas qual família? Porque é daí que advém o nepotismo, Bom, o termo família. Família é como a nossa religião. É tudo. E eu não vejo, quando a gente fala em relação à família, se fechar apenas a nossa família. É fácil eu amar minha família, é fácil eu amar minha esposa, amar minhas filhas,
né? Amar minha mãe. Mas será que é fácil para mim amar outras pessoas, encarar essas outras pessoas como família? Então, para mim, professor Jorge, você que está acompanhando aí, família, quando a gente pega essa questão de família, a gente tem que ser mais amplo, abordar mais. Ser família realmente, para mim é isso, não é beneficiar uma pessoa ou outra, né? A gente tem que ter uma visão geral. E família, para mim, é a família leopoldinense. Quando se fizer algo, que se faça para a família leopoldinense, não para a minha família. Torno a dizer, amar minha esposa, amar minhas filhas, amar minha mãe, meus irmãos, é fácil. Isso é fato, gente. Qualquer um pode amar os seus familiares, mas a gente está falando de algo maior. A gente está falando de uma família, a família leopoldinense. Então, esse tem que ser o objetivo de todo gestor. Amar a família leopoldinense, não a minha família em particular. O gestor não pode entrar lá com essa questão de amar a minha família, vou fazer para a minha família. Não, é como você falou. Não é apenas dentro daquelas 4 paredes ali. Tem que ser mais amplo. O gestor tem que ter amor no coração. Ele tem que largar o seu leito familiar e expandir os seus pensamentos, ir mais adiante, ser um pai. Tem que ser um pai. A gente, quando assume esse papel de gestor municipal, como eu pretendo assumir, eu quero ser um pai para Leopoldina e ser um pai dessa família e não fazer nada que seja somente para a minha família, mas para a família leopoldinense. Isso que é importante. A gente tem que encarar dessa maneira. Não só o Marcos Paixão, pré-candidato a prefeito, mas todos os pré-candidatos que vierem a oficializar a sua campanha, né, concorrendo ao cargo de prefeito municipal. Vamos pensar na família leopoldinense, não na nossa família particular. Muito bem lembrado isso aí, professor. Agora, para conhecer o homem, né, nós vamos à segunda pergunta, que eu acho assim de extrema importância, a questão religião, que você já até tocou aí. E nós estamos vivendo um drama hoje no país, né? Essa questão religiosa. Nós já estamos sabendo agora do que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Nós já temos lá a favela chamada, Complexo, né? Complexo de Israel. Então, o que está acontecendo com o nosso Estado? E está perdendo a sua laicidade, né? Está fazendo um complô com a religião. Isso é perigoso, né? Nós sabemos que no decorrer da história nós tivemos o exemplo das cruzadas, a Guerra Santa dos muçulmanos, nós tivemos a Inquisição, e isso é um perigo, se o Estado não ficar separado da religião. Eu sei, Marcos, que você é um homem católico, né? Extremamente católico. Agora é o seguinte, nós temos que ser cuidadosos com isso. Por exemplo, o Marcos é católico, mas o prefeito? O prefeito, Marcos, né, ganhando, ele não vai poder ser só católico, é um outro patamar, né? Você seria capaz de exercer a sua religião, por exemplo, num final de semana você vai ao candomblé, no outro você vai na Umbanda, no outro na Igreja dos Mormons, no outro visitar os evangélicos. Você seria capaz disso? Não o Marcos mais, agora o prefeito. Ô Jorge, eu vou citar uma frase de um amigo meu. Talvez você conheça ele muito bem, professor Jorge, escritor. Ele uma vez me falou que a religião ela é muito boa, porém, como um rio. Ela tem que seguir o percurso dela, do rio. Quando o rio sai do percurso, como a religião se sai daquele percurso, se sai dentro do templo, não é bom. A religião ela tem que ser ali, dentro do percurso dela, dentro daquele leito dela, como no rio, como você já me falou isso, e eu achei muito inteligente essa sua colocação. Eu sou cristão, eu sou temente a Deus, né? E o governo municipal deve ser um Estado laico, adotando uma posição neutra no campo religioso. A gente não pode misturar religião com política, não dá certo, não vai dar liga. Eu sou católico, apostólico, romano, sou praticante, tenho fé em Deus. E Deus, quando a gente fala em Deus, Jeová, né? A gente lembra de Davi, a raiz de Israel, né? O leão de Judá. E é essa conotação que nós temos que ter. Nós temos que ter fé em Deus, né? Todas as religiões e respeitar todas as religiões. Eu não vou ser, se vir a ser eleito prefeito leopoldino, não posso governar para a religião católica, a qual eu sou praticante e respeito, mas eu tenho que respeitar todos os termos religiosos. A gente não pode governar, torno a dizer, como uma família. Essa família ela tem que ser ampla. E a gente tem que viver num município democrático, onde eu possa escutar, né, o padre, o pastor,
o líder espiritual, seja ele em qual religião que ele pratica. A gente tem que respeitar o direito religioso, né, de todos. A gente não pode misturar religião com política. Não dá certo. E todos os locais onde se mistura religião com política, não dá certo. A gente tem que passar a ouvir. Eu gosto de conversar com o padre da minha igreja. Eu gosto de conversar com muitos amigos meus que são pastores, pastoras, né, e de outras religiões. Eu tenho irmã que está no espiritismo, né, que é o kardecismo. Tenho parentes que estão na Umbanda. Eu respeito. E a gente tem que respeitar a religião. É importante você me respeitar e eu te respeitar. É assim com uma cidade com pensamento democrático, é assim com um gestor, quando ele passa a escutar os outros, é importante. Cito o exemplo agora, delicado, que o mundo está passando a pandemia. Olha só que bonito, onde vários municípios, né, os gestores, escutam os líderes religiosos e colocam em prática esse ensinamento, né? Então isso é importante. A gente tem que saber ouvir a religião. Mas espera lá, eu respeito a minha religião e quero respeitar também as outras religiões. É bom demais quando você tem uma palavra de uma pessoa ligada a Deus, sabe, Jorge? E eu respeito muito essa questão. E não vamos misturar religião com política. Marcos, muito bom mesmo. É o seguinte, eu até falei isso aí, uma questão que você citou de respeito. Só que muitas vezes, né, e é bom deixar o eleitor, né, deixar geralmente a comunidade ciente disso daí, essa questão de respeito é muito ampla, que às vezes, por exemplo, eu falo assim, eu respeito fulano, ele fica na dele, eu fico na minha, mas não. Respeito é muito mais amplo, é quando eu vou até o outro, é quando eu trago o outro até mim e começo a desenvolver empatia. Porque, por exemplo, é muito fácil uma pessoa estar numa posição privilegiada e dizer assim para o outro, né, que está numa situação de inferioridade, assim, eu te respeito, fica aí e eu fico aqui. O respeito é ir até o outro. Por isso que eu te fiz a proposta. Quem sabe, de repente, o prefeito pode, no final de semana, estar num santo de Umbanda, no outro está na Igreja dos Mormons, né? É claro, dando preferência à sua, porque, né, é o homem que está, quer querer, quer não, você é o homem, o Marcos Paixão, né? Eu acho muito interessante, as suas colocações foram muito boas mesmo. E agora, conhecendo ainda o homem, nós vamos falar de preconceitos, né? Primeiro, racismo. Você é racista? Professor Jorge, pessoal que está nos acompanhando em casa, racismo, palavra horrível, que não deveria existir no vocabulário, né, gente? Você vê diferença nas nossas cores? Vejo. Qual? Eu sou marrom, você é mais claro, mais branco. Só isso. Só isso. No mais, nós somos iguais. Não tem. Por dentro, o ser humano é igual, gente. Eu sou branco, o Jorge é negro. Olha que cor bonita. É uma cor linda, é a cor do nosso país, a cor que deu sangue para a construção da nossa nação. E Leopoldina não foi diferente, não, né? Nós somos a cidade aí com o maior número de escravos em Minas Gerais, num certo período dessa história triste da nossa nação. Então o racismo é inaceitável. Para mim, não falando como político, não falando como ser humano, racismo para mim é inaceitável. Olha, eu pretendo criar um setor, se assim for eleito prefeito Leopoldina, exclusivo para tratar de assuntos relacionados à igualdade racial. E torno a dizer, para mim não pode ter distinção de raça. Racismo. O racismo, quando acontece fora do país, como nós tivemos, né, um rapaz negro que foi morto nos Estados Unidos, comoveu o planeta. Mas o racismo aqui que acontece no nosso município, será que isso aí não pode ser lembrado? Será que isso aí também não pode ser cobrado? Então, gente, não dá ser racista. Não dá. É inaceitável ser racista. Eu falo isso, Marcos, e faço a pergunta, eu acho de muita relevância, porque outro dia, né, estávamos conversando, eu e outro amigo, aliás, eu cheguei, tinha um amigo conversando com outra pessoa, e essa pessoa garantiu, né, que em Leopoldina não tinha racismo. Eu falei assim, mas por que o senhor acha isso? Ele disse o seguinte, porque eu nunca vi. Então eu gosto muito de argumentar, falei com ele, então não existe estupro. Por quê? Porque eu nunca vi. Ou seja, a gente só vê aquilo que interessa a gente. Quando acontece com o outro, né? A gente raramente percebe essa realidade. Muito bem. Homofobia.
É outro assunto polêmico. As suas perguntas estão sendo muito boas. Eu acho que são pontos que devem ser discutidos por todos nós. É importante. Sou radicalmente contra, tá, a intolerância. Todo ser humano, ele merece ser respeitado e atenção, tá? Atenção independentemente de sua orientação, a sua opção sexual. Eu tenho que respeitar. A pessoa, ela tem direito da opção sexual dela. E hoje em dia, o conceito de família, por exemplo, a gente falou de família no começo, o conceito de família hoje mudou. Há uns dias atrás nós tivemos o Dia dos Pais e a Natura, por exemplo, fez uma divulgação usando a antes filha da famosa Gretchen, a Tami, agora Tami, né? O Tami, opção sexual, adotaram uma criança e a Natura foi lá e buscou fazer um trabalho do Dia dos Pais em cima e causou uma polêmica. Tiveram os contras? Tiveram. Mas foi impressionante o apelo, não só no Brasil, mas mundial. A marca alcançou uma projeção absurda, aumentando o faturamento em milhões e pessoas, né, seguindo, comentando. Então, seja, quando a gente fala em homofobia, a gente vê que o próprio conceito da família hoje mudou. De repente, o pai não é só o biológico, é quem cuida. Não é assim, a mãe, já não se fala isso há muito tempo, a mãe não é só a biológica, não é a mãe que cuida. E assim hoje é do pai também. Então, o conceito de família mudou. E homofobia é uma coisa triste que existe na sociedade. Quando você falou que te perguntaram que nunca viu racismo, Leopoldina, é como Deus. Quem já viu Deus? Mas a gente acredita. Então, são preconceitos que não podem existir. Racismo, homofobia, isso é coisa do passado. Isso é uma intolerância que nós temos que mudar. E quando a gente fala em começar a cultivar isso no nosso município de Leopoldina, é importante, né? Porque nós temos várias opções sexuais na nossa cidade. E é bonito ter essa opção. E é bonito a gente respeitar essa opção. Ela não pode ficar presa, e torno a dizer, um gestor, um líder, ele não pode ficar olhando quem ele vai liderar. A partir do momento que ele é eleito, um líder, ele tem que seguir à frente e junto com todos, independente de cor e de opção sexual. Feito um último agora, né, que agora virou moda, agora entre os brasileiros, o feminicídio, né, que é oriundo do machismo, né? Só que o machismo, você comete feminicídio. E aí, Marcos? Bom, Jorge, pessoal que está acompanhando a gente em casa, eu sou contra todo tipo de violência. A denúncia continua sendo a principal arma no combate à violência contra a mulher. E a gente não pode silenciar. A gente não pode se calar. Nós vemos aí várias campanhas acontecendo. Mas há muito tempo parece que a violência contra a mulher é algo banal, normal. É preciso o exemplo vindo lá de cima, né, em âmbito federal, em âmbito estadual, serem cumpridas à risca as punições a quem agride uma mulher. Eu sou pai de duas moças, Poliana, Ana Luísa, e penso nas minhas meninas. Uma que mora fora de Leopoldina, por questões de falta de emprego para o cargo que ela ocupa, que ela se formou, longe de casa. Eu, como pai, fico preocupado. Minha esposa fica preocupada. E a gente pensa no feminicídio. Porque é covarde agredir uma mulher. A mãe, né, aquela dona de casa. Eu sei que às vezes o parceiro, ele pode chegar estressado, e onde que ele vai descontar toda essa raiva? Ninguém está mais próximo. E a mulher acaba sendo a pessoa que vai ser o para-raio para aquela agressão. Agora, na pandemia, por exemplo, nós tivemos um grande número de divórcios. A agressão contra as mulheres aumentou durante a pandemia. Mas eu acho que não é admissível a agressão contra a mulher. Eu sou totalmente contra, independente de quem seja o agressor. Não adianta nada a gente levantar uma bandeira para ser contra o feminicídio, mas aí quando um irmão, um pai, um amigo agride a mulher, e aí você para, opa, eu não posso interferir. Não. Feminicídio aconteceu, independente de quem praticou, essa pessoa tem que ser
punida, meu amigo. Agora vamos passar para um mais amplo, agora questões sociais, né, Marcos? Nós temos aqui Bolsa Família. Como é que você encara isto? Bolsa Família é um assunto delicado, como todos os outros que virão agora. O que acontece? Eu sou a favor desde que seja feita com responsabilidade. O que eu falo quando seja feita com responsabilidade? O Bolsa Família é bom. Ele ajuda muitas famílias que saíram da miséria. E quando foi criado, foi muito bem criado, e vem desempenhando o papel. Eu sei que há críticas. E essas críticas, elas têm fundamento. E todo o programa do governo, em âmbito federal, que chega como Bolsa Família, ele tem o lado bom e o lado ruim. Mas a gente tem que se agarrar ao lado bom, das famílias que são menos favorecidas, né? Quantas famílias foram beneficiadas com o Bolsa Família? Então a gente não pode se agarrar apenas no fato, tem muitas pessoas que encostam. Aí cabe, volto a dizer, ao gestor do seu município, procurar programas que possam incentivar essa família que recebe Bolsa Família, também dando opções para ela ter o seu ganha-pão. Tem um ditado que diz que você não pode apenas dar o peixe, você tem que dar a vara com o anzol, com a linha e com a isca. Então, o Bolsa Família é bom? Não, ele é ótimo. Mas enquanto essa família está recebendo o Bolsa Família, tem outras opções de dar seguimento, incentivar essa família também, pescar o seu peixe, ganhar o seu pão. Isso é bonito, é importante. E não pode ficar apenas no Bolsa Família. Enquanto essa família está recebendo o Bolsa Família, eu sei que tem muitas famílias que recebem o Bolsa Família, mas que querem ganhar também o seu sustento. Mas passa aí numa formação técnica, numa ação social capacitada que possa trabalhar junto com essas famílias. E isso é importante. Não só dar o Bolsa Família, aquele recurso, mas também dar assistência a essas famílias, professor. Outra polêmica, né? E uma polêmica grande, eu vejo isso aí entre amigos, entre professores, né? No seio da sociedade. Cotas raciais, como é que você encara isso? Qual a sua visão a respeito disto? Um assunto muito polêmico, né? Agrada a muitos, alguns discordam, mas vamos lá. O objetivo das cotas raciais, por exemplo, é corrigir, né, injustiças históricas provocadas pela escravidão, né, na sociedade brasileira. E eu sou a favor, sim, das cotas raciais, desde que se tenha critérios bem definidos. É bom, torno a dizer, não é bom não, é ótimo, porque nós temos uma classe da sociedade que foi deixada de lado. Então, por isso que é importante termos bem definidas essas questões das cotas raciais, professor. Interessante, as pessoas sempre alegam o seguinte, uma vez chegaram perto de mim e falaram assim, Jorge, eu sou contra. Eu falei, mas por quê? Você precisou de cota? Eu falei assim, rapaz, mas leis não são feitas por exceção, são feitas por regras. Eu não precisei, em 79, já estava estudando em escola particular, mas foi um caso. As cotas não foram criadas por causa de mim. Aí ele disse o seguinte, mas branco e negro têm a mesma capacidade? Eu disse, não questiono a capacidade, o que nós questionamos são condições. Até dei um exemplo para uma menina, por exemplo. Ô Jorge, eu sou contra. Eu falei, mas por quê? Porque branco e negro têm a mesma capacidade. Eu falei assim, tudo bem, pegue 2 homens de 100 quilos, coloque no arena. Mesmo peso, mesma musculatura, iguaizinhos. Coloca a faca na mão de um, o outro deixa sem faca. Os dois têm a mesma capacidade, mas você deu mais condições para um. E as pessoas têm uma certa dificuldade, né, em perceber, né, uma coisa simples, né, uma coisa... É aquilo que nós estamos falando, porque o ser humano se volta muito para ele. Eu não preciso, né, então logo, né, não deve ser bom. E as cotas sociais? Bem, olha, as cotas sociais é um outro assunto também muito polêmico para a sociedade brasileira, de uma maneira assim geral. E levam em consideração, no caso, meus amigos, a baixa renda familiar quando a gente fala em cotas sociais. Estudantes de escola, de rede pública e pessoas com deficiência, por exemplo. Vejo que é a forma mais sensata e justa, o que você falou. A gente não pode ficar se apegando o que não é bom para mim não é bom para você, o que é bom para mim é bom para você, não. Cada pessoa tem o seu modo de agir, de ser, né? E essas cotas sociais, elas são importantes, sim.
e acabam dando condições para alunos da classe mais pobre da sociedade. O que você falou, a questão do negro e do branco. Ah, mas tem o pobre negro, tem o pobre branco também? Tem. Mas aí vem de novo aquela questão que você falou, de um cidadão leopoldino, assim, o racismo não tem Leopoldina, porque eu nunca vi. Mas tem. Vai um branco lá numa escola e vai um negro. Infelizmente tem o racismo sim, e é isso que nós temos que acabar. E as cotas sociais, elas vieram para isso, para dar melhores condições. Então, sou a favor sim, Jorge, sou a favor. Para terminar agora, nós queremos saber agora sobre o seu projeto de governo, tá? Isso é a parte mais importante. Nós já conhecemos o homem, agora vamos ver o que o homem tem para oferecer e se ele é capaz de fazer. Vamos lá? Educação. A chave de tudo, né? Educação. Educação é tudo, gente. Educação, vejam bem, é garantia de acesso à escola para todos os alunos. Garantia de acesso à escola para todos os alunos. Isso é um direito, isso é fato. Não tem como você excluir ninguém. Por exemplo, no meu plano de governo, que eu sempre gosto de falar com o pessoal, que não é só um plano de governo, vão ser objetivos que nós vamos ter que cumprir durante o período que estivermos, se assim for a vontade da população leopoldinense. Por exemplo, criar um conselho municipal de educação participativa. O prefeito Marcos Paixão, ele não vai poder governar sozinho a cidade. Você tem que ser participativo, você tem que trazer a família para a escola, porque sem a família não tem participação. A gente pode ter os melhores mestres em Leopoldina na educação, mas se a família não participar, se o prefeito não der autonomia para os professores fazerem essa interação aí com os familiares, não dá certo. Pode ser o melhor plano de governo, não vai dar certo se não for participativo. Outra coisa, garantir o transporte escolar na zona rural para todas as crianças do município. Eu, no meu programa de rádio, pela Rádio Jornal Leopoldina, eu ouvi o lamento de muitas mães. Posso citar, por exemplo, da comunidade estiva, onde as crianças, em certo período do ano passado, de 2019, eram deixadas no próximo BR de acesso a Cataguases, porque o motorista, infelizmente, por ter sido cortado a sua carga, o horário de trabalho, ele não poderia mais seguir adiante. Então ele tinha que parar ali e muitas crianças precisavam andar de 1 a 4 quilômetros para chegar em casa. Então, transporte escolar, torno a dizer, isso é importante para as crianças do município, principalmente na zona rural. Pegar a criança em casa e voltar com ela para casa. Isso aí é tranquilidade para os pais, né? É tranquilidade para a criança, que ela vai ficar tranquila para poder estudar. Isso aí é o mínimo a se oferecer, transporte escolar. Incentivar e apoiar a formação continuada dos profissionais da educação. Você, como professor, você sabe muito bem disso. Se não tiver incentivo, vai ficar sempre naquele patamar. E não, a gente quer um patamar mais elevado. A gente quer que os nossos mestres do saber tenham apoio. E com esse apoio possam melhorar também a sua remuneração. É sempre uma discussão o salário do político e o salário do professor. Quem sabe, né, um dia um professor possa ganhar o mesmo que um vereador, né? Valorizando assim os nossos mestres. Porque todas as profissões passam pelo professor. Tem que valorizar, tem que incentivar, tem que dar continuidade. O professor tem que aprender, ele tem que estar sempre aprendendo. E isso parte do gestor, dar essa condição para que os professores possam continuar também se profissionalizando. Então tem que incentivar. Outra coisa, professor Jorge, é promover um estudo para a possibilidade da implantação do horário integral nas escolas municipais. Opa! Quem sabe muito bem da área da educação vai falar que eu estou sonhando. Então que eu esteja sonhando, mas eu estou sonhando com os pés no chão. Eu quero sim ver os alunos da rede municipal de ensino de Leopoldina com horário integral. Por que não? Olha só que bacana você ter a criança dentro da escola, o pai está tranquilo sabendo que o filho está lá, está estudando, está se alimentando, está de repente se profissionalizando, né? Tendo uma visão melhor para o futuro. É por isso que é importante investir na educação. E quando me dizem que o tempo integral
não é importante, não dá, não tem recurso, eu vou dizer o contrário. Tem recurso e se não tiver, nós vamos atrás dele. Tem educação importante. Porque um povo culto, ele sabe o que quer da vida. E isso é importante. Nós temos que investir na educação e procurar trazermos para a Leopoldina o horário integral na rede municipal de ensino. E para a gente poder dar sequência a isso, saindo do ensino ali fundamental, do primário, do ensino médio, vamos falar das faculdades? Das faculdades, né? Vamos falar das faculdades. Nós temos aqui o Cefet. Quantas cidades em Minas tem o Cefet? Vamos valorizar, vamos incentivar, vamos investir, né? Nós temos a Docton, de repente precisando se expandir mais. A administração tem que chamar, tem que vir junto. A Unipac, por exemplo. Nós temos que trabalhar com essas faculdades que nós temos aqui. E vou muito mais. Eu vou muito mais. Por que não? A gente não pode se empenhar para trazer para Leopoldina uma faculdade federal. É o sonho de todo o município, né? Uma faculdade federal em Leopoldina. Quantos de nossos filhos vão para fora para poder estudar? Fica caro, mesmo sendo federal, tudo bem, o ensino está pago. Mas e o alojamento? E a alimentação? Se você está aqui na casa dos seus pais, fica mais fácil. Eu vou, Jorge, eu vou me empenhar como prefeito, se for eleito pelo povo de Leopoldina, eu vou me empenhar para trazer para cá, porque isso não é só o prefeito querer, o vereador querer, a sociedade querer, não. Todos nós temos que querer juntos para podermos ir lá atrás dos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, ou que seja o presidente da República, onde que for, nós temos que ir. Nós temos que nos empenhar, porque, torno a dizer, educação é tudo. Eu tive que abandonar meus estudos muito cedo para poder ser pai de família e trabalhar. Não que eu tivesse a opção de estudar, meu pai me deu essa opção. Então eu não sou formado? Não, mas isso não me atrapalha não, porque aqui no coração a educação está em primeiro lugar. E isso aí é fato, não é compromisso não, isso é fato. Eu não estou falando aqui como político. Quem me conhece do meio de radiodifusão, 32 anos em rádio, sabe que eu sou um dos maiores defensores da educação e valorizo aquele que levanta essa bandeira. Mais uma coisinha também, nós temos 853 municípios em Minas, 12 conservatórios, e um está aqui, tá? Centro de música, na verdade. Muito bem lembrado. Segurança. Também um item importante também na sociedade, né? Segurança com certeza. Olha, o que torna uma cidade, por exemplo, uma cidade segura, é quando os espaços públicos, vejam bem, os espaços públicos são utilizados. Eu vou citar alguns exemplos. Se no seu bairro tem uma praça, né, abandonada, os jovens, os pais, as crianças, né, que residem ali nos arredores, deixam de frequentá-la. Fato. Está abandonada, não vou frequentar, né? Os frequentadores do mesmo espaço público se conhecem. Eles zelam pela segurança um do outro. Isso quando esses espaços públicos estão conservados. Caso contrário, o mesmo espaço, ele será um convite para meliantes praticarem ali venda de drogas, prostituição, e o cidadão do bem, o morador dali daquele local ali, vai se afastar. Então, aí que está a participação do gestor, do poder público, com a conservação das praças. Isso é a segurança, né? Isso é importante. E outra coisa que eu acho importante na questão de segurança, de repente trazermos para Leopoldina, como há muitos anos atrás nós tínhamos a Guarda Municipal em Leopoldina. Vão falar que eu estou sonhando, então eu estou sonhando, mas de olhos abertos. É importante. Temos a Guarda Municipal, né? A implantação, há um tempo atrás implantaram algumas câmaras na cidade, mas nem chegaram a funcionar, foi investido dinheiro público. Então nós temos que reimplantar essas câmaras em locais estratégicos. Nós temos que, não só na entrada e saída da cidade, mas nos bairros também, em pontos estratégicos, para inibir também a prática de crimes.
A Guarda Municipal vai ajudar a Polícia Militar, deixando a Polícia Militar desempenhar o trabalho dela, que é muito bem feito em Leopoldina, a Polícia Civil também fazer o trabalho dela, ajudando tanto a militar como a civil, a implantação da Guarda Municipal, sem falar que vamos estar também gerando mais segurança. E essas câmaras não são caras. Nós já temos muitas delas implantadas na cidade. Basta apenas colocarmos em prática. Praças, câmaras, Guarda Municipal. Isso é só um pequeno aparato que a gente pode fazer para melhorar a segurança. Saúde, né? Que é outra coisa muito importante também. E a saúde no país inteiro tem deixado muito a desejar. Seus projetos para a saúde. Você mexeu num ponto que me trouxe para a política. Saúde. Quem me conhece da Rádio Jornal Leopoldina, que me conhece como comunicador, sabe da minha preocupação com a saúde. No meu programa, professor Jorge, você ouvinte da Rádio Jornal, você deve ter ouvido várias vezes pessoas me procurarem. Marcos, a gente está precisando de uma consulta com um médico especialista. Nós estamos precisando de uma consulta com um médico, atendimento primário, cirurgia. E a gente fica, os ouvintes da Rádio Jornal, eles acabam se sensibilizando e contribuindo para marcarem consultas, cirurgias, né? Campanhas são feitas diariamente na Rádio Jornal. Não é o Marcos Paixão, não. Eu sou apenas um instrumento da Rádio Jornal e do povo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então, desculpem. Então, o que me chama a atenção na saúde é a gente procurar os postos de saúde do município em busca de atendimento e quando chegar nesses locais, nos postos de saúde, ter um profissional de saúde como um médico para te atender. Meu sonho, mais uma vez, e um sonho de olhos abertos. Acabar com filas. Isso é falta de humanidade, o cidadão ir de madrugada para uma fila, doente, passando mal, atrás de uma consulta. E não é impossível. Admiram um gestor para mim quando diz que é impossível manter médico 24 horas. Isso significa desafogar o pronto-socorro municipal da Santa Casa de Caridade Leopoldinense, que, diga-se de passagem, nós temos um excelente hospital em Leopoldina, que apesar com todas as dificuldades, nós somos referência na Zona da Mata. E nós temos que procurar melhorar o repasse de verbas para o hospital, ser mais precisos nesse repasse. Hoje, a Santa Casa recebe em torno de R$400 mil de repasses da Prefeitura e é pouco, é pouco. Nós temos um pronto-socorro que está lá no esqueleto já há anos. E quando começam as políticas em âmbito estadual, federal, ouvem-se, né, promessas e mais promessas. Chega de promessas. Vamos para os fatos, vamos para as construções, né? Vamos investir na Santa Casa de Caridade Leopoldinense. Vamos investir no SISU. SISU, sim, porque o SISU é um canal para se conseguir médicos especialistas com um preço mais viável. Mas o SISU em Leopoldina não funciona da maneira que deve funcionar. Então, eu procuro me espelhar no que acontece em Muriaé com o Cisleste, ou então em Viçosa com o Cismive. São exemplos que o SISU em Leopoldina, o consórcio de saúde municipal, deve passar a seguir. Então todo gestor, se ele não se preocupa com a saúde, ele não deve assumir esse cargo de gestor, de líder. Torno a dizer, no começo da entrevista, como você me perguntou de questão de família, essa é a questão de família. O gestor se preocupar com aquele cidadão de baixa renda que não tem condição de pagar um médico e ele pode chegar numa fila de madrugada e esperar? Pode, sofrendo, com febre, com dor, mas não é isso que eu quero. E isso aí eu falo para você que está me acompanhando agora aí. Se a gente quer fazer uma mudança verdadeira, a gente tem que passar tanto pela educação quanto pela saúde. Imagina que legal, você poder ir num posto de saúde e ter um médico lá 24 horas. Vamos dizer também que isso é impossível. Eu estou cansado de ouvir falar em coisas impossíveis. E se eu fosse dar ouvido a tudo que dizem para mim que é impossível, eu não estaria aqui hoje falando para você que está me acompanhando como pré-candidato a prefeito. Sou pequeno? Sou. Sou morador de bairro? Sou. No alto do morro do bairro Imperador? Sou. Subo o morro todo dia? Subo. Minha casa é financiada? É. Meu carro é financiado? É. Mas é isso aí, eu sou morador de bairro, eu conheço a realidade do cidadão que mora no bairro e precisa desse atendimento de saúde.
E é isso que eu quero. Tirar a população da fila e dar atendimento municipal, que seja através do SUS ou da Secretaria de Saúde, com questão de como se fosse um atendimento particular. E isso não é impossível, basta você acreditar. Muito bem, nosso penúltimo item agora, geração de trabalho. Como é, meu amigo, que você vai fazer isto? Não é um bicho de 7 cabeças, mas é algo que se deve se discutir. Depois da inesperada pandemia, nós tivemos vários postos de trabalho fechados em Leopoldina. Se a gente for pegar só a Cotegipe, várias lojas entregaram os pontos. Então, gente, nossa cidade possui uma entidade que ontem completou 82 anos. Forte no setor, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Leopoldina, tão conhecida a ACIL. Ontem completou 82 anos. Eu já gostaria de parabenizar a todos da ACIL por esses 82 anos. E, gente, a ACIL ela vem atuando em vários vertentes, buscando fomentar a economia local. Eu tenho a convicção, vou frisar essa palavra, convicção, eu tenho a convicção, tá, gente, que o nome ideal para assumir a pasta deve ser uma pessoa de confiança, indicada não pelo prefeito. Se for eu, Marcos Paixão, não vai sair de mim, não. Vai sair de quem conhece essa palavra geração de trabalho, geração de emprego e renda. A ACIL deve tomar esse papel de indicar o secretário da pasta. E assim, gente, nós vamos estreitar os laços para estimular o desenvolvimento da indústria, do comércio, né? A formação profissional, que é importante, objetivando, né, o bem-estar coletivo, social, a qualidade de vida e a geração de emprego e renda. Leopoldina é um município com um grande potencial turístico. E se nós investirmos nessa área, tudo vai dar certo. Professor Jorge, eu acho que você tem até uma pergunta em relação ao turismo, me desculpe por ter passado aí, mas é algo que me enche os olhos. E vai entrar também dentro da questão de geração de trabalho, né? Que é turismo, esporte e cultura para Leopoldina. Bom, olha, turismo, esporte e cultura. Um povo sem cultura, professor, nós que somos escritores, é um povo sem alma. Um bando. É um bando. Não tem alma. Nossa cidade está em plena decadência nessas áreas. Você pode achar que eu estou sendo pesado na palavra decadência, mas nós estamos. Infelizmente, não são administradas por profissionais da área que possam promover uma forma, como eu poderia dizer, uma forma efetiva de captar recursos esses, tanto estaduais como federais. Nós temos o Circuito de Serras e Cachoeiras, a Ana, que é a presidente, que vem desempenhando um trabalho fabuloso em parceria com a ACIL, torna a frisar a ACIL, e o turismo, meu amigo professor Jorge, minha amiga, meu amigo que está acompanhando aí, é a nossa galinha dos ovos de ouro. Nós temos que investir no turismo, porque o turismo vai trazer lazer, e vai trazer esporte, e vai trazer para a gente os nossos fornecedores de renda, que são os nossos clientes, de outras cidades que vão vir gastar aqui, na Atenas da Mata, nossa Leopoldina, que tem um potencial imenso que ainda não foi explorado. E torno a dizer, é uma área que infelizmente está decadente e desamparada. Muito agradecer a sua presença aqui, o Cristiano também que está nos bastidores, viu? O Paulo ali também nos bastidores, né? Paulo Henrique, do Céu Azul News. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês, falar que foi muito mesmo informativo, tá? Eu tenho certeza que se seguirmos as premissas, ouvir o candidato, interpretar, né, o seu discurso, porque o CESL está focando muito nisso. Não vote em candidato. Aliás, não apoie candidatos, apoie ideias. Porque eu penso o seguinte, Marcos, se eu apoio você, né,
Tudo que você fizer de errado também, eu também sou culpado, né? Agora, se eu apoiar suas ideias boas, né, eu vou estar compactuando com as suas ideias boas. O que você fizer de errado, se de repente você resolver dar um colar de $1 milhão para sua esposa, é um problema seu, não é um problema meu. Você não expôs isso daqui, não é verdade? Então eu quero dizer e terminar então essa entrevista convidando a todos para visitar aqui a sede do CESLI, né? Centro de Estudos Linguísticos, e nós focamos naquilo dali. Vocês podem perceber que durante toda a entrevista, né, não se falou mal de pessoas. O sábio fala de ideias. Aqui o nosso convidado expôs ideias. E queremos que vocês, os telespectadores, né, tenham ouvido, façam uma análise de discurso, procurem ver se a ideia realmente é boa e a partir daí vocês façam as suas opções. Muito obrigado Paulinho do Céu Azul News, e convido a todos vocês para se inscrever, #CéuAzulNews, tá? Muito obrigado.